Sim, eu lancei o fundo de investimentos. E não foi só porque eu acho que é um bom negócio, é porque dá uma olhada na quantidade de comentários e vezes que vocês me pedem isso e me pediram ao longo dos últimos 7 anos. Então sim, chegou a hora de oficializar esse projeto. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu relutei muito para colocar esse projeto na rua. Por quê? Porque eu sou um cara que eu acredito que as pessoas elas podem evoluir através da educação. Eu acho que a educação empodera, a educação liberta, a educação te permite tomar suas próprias decisões. Mas não importa o quanto eu tente, eu não consigo mudar o Brasil inteiro, não consigo mudar o mundo inteiro através da educação, porque nem todo mundo quer aprender. Ou às vezes você aprende, mas você não tem tempo, ou às vezes você aprende, até tem tempo, mas você quer fazer outra coisa. Então nem todo mundo vai querer cuidar do seu dinheiro. E muitas pessoas me pedem um fundo. Thiago, quero investir junto com você. Thiago, quero investir junto com você. E sabe uma coisa? Às vezes até eu também me pego pensando em quão escasso é o meu tempo. E eu me pergunto, se eu não trabalhasse com isso, será que eu iria investir do jeito que eu invisto? Uma parte de mim diz que sim. Uma outra parte de mim diz que não. Diz que eu gostaria de ter um pouco mais de regalias, um pouco mais de tempo para mim. Então eu sei que uma parte grande da população precisa de um veículo para investir. E aí, imagina, hoje eu falo com 20 milhões de pessoas. Eu poderia, sinceramente, entrar no mundo de produtos financeiros da forma que a gente quisesse, né? Poderia fazer qualquer coisa, poderia lançar um fundo, poderia, sei lá, abrir uma corretora, poderia fazer qualquer coisa. Mas poucas pessoas sabem que quando eu montei o canal Primo Rico, eu não montei para falar de ações, para falar de tesouro direto, para falar de arca ou de qualquer coisa. Eu montei para falar de previdência privada. Eu sou o Thiago Nigro e que tal se preparar para ter uma renda de R$20 mil vitalícia lá na frente? Conheça a previdência privada. Ela é considerada como um investimento de longuíssimo prazo, um complemento para o INSS. Antes de gravar meu primeiro vídeo, eu tinha um blog sobre previdência privada. E eu, inclusive, produzi um curso sobre previdência privada. E sabe quantas pessoas compraram meu curso? 0. E olha que interessante, por que eu decidi falar sobre previdência privada? Porque todo mundo sabe que a poupança é horrível, mas se você tirar da poupança e você colocar num outro investimento, você vai gerar um alfa. Então se você tirar da poupança e bota num tesouro direto, você vai ter um alfa. Mas se você tirasse de uma previdência privada ruim e colocasse uma boa previdência privada, o alfa seria muito maior. E a previdência privada é o segundo ou terceiro investimento mais popular do Brasil. E ninguém fala sobre isso. Você tem R$1 trilhão ridiculamente mal investidos. E eu pensei, caramba, ninguém fala sobre previdência, tem R$1 trilhão mal investidos e o alfa, ao se tirar uma previdência ruim para uma previdência boa, é gigantesco. É aqui que eu vou atuar. E aí eu comecei a falar sobre previdência privada e ninguém queria me ouvir. Aí eu falei, não vai dar certo. Então eu passei 7 anos produzindo conteúdo, até as pessoas me ouvirem não pelo conteúdo que eu produzo, mas agora sim por quem eu sou e pelo que eu acredito e pelo que eu represento. E hoje que você está me ouvindo muitas vezes por eu ser quem eu sou, eu tô te falando. Tá na hora de falar de previdência privada de novo. Tem R$1 trilhão mal investidos em previdência privada. Talvez você tem um pouquinho em previdência, mas provavelmente o seu pai, sua mãe, sua família, eles têm muito dinheiro em previdência. Eu vou te falar, eles nem consideram a previdência privada um investimento, o que é um absurdo, porque a previdência privada, ela é provavelmente um dos melhores veículos do planeta para você investir por longo prazo. Você tem taxa de administração que pode ser baixa, você tem ganhos tributários, você não tem come cotas, você tem benefícios em herança, a previdência ela é um seguro, né? Você pode postergar imposto de renda, você tem uma série de coisas, cara, que fazem da previdência um dos melhores veículos do planeta para você investir. Mas a gente aprendeu que a previdência é algo ruim. Por quê? Porque o banco entuchou previdências ridículas, goela abaixo, a gente aceitou e hoje a gente quer coisas mais sensuais, coisas que possam multiplicar da noite para o dia. E não, previdência privada é um dos melhores veículos que existem para você investir por longo prazo. Essa é a incrível história de um homem que conseguiu construir uma aposentadoria multimilionária, mesmo sem nunca ter recebido um único salário decente ao longo de toda a sua vida. O americano Ronald Read teve uma origem bastante humilde e foi o primeiro membro da sua família que conseguiu concluir o ensino médio. Ele foi combatente na Segunda Guerra Mundial e quando ele retornou para os Estados Unidos, ele trabalhou como frentista, olha só, em um posto de gasolina e depois como zelador numa grande rede de varejo americana. Em 2014, quando o Read morreu aos 92 anos, a família dele foi surpreendida. Foi surpreendida com uma notícia que era de que ele tinha uma fortuna de $8 milhões. É isso mesmo. Uma pessoa que trabalhou limpando o chão durante a maior parte da sua vida construiu um patrimônio de mais de R$40 milhões. E eu gosto de contar essa história porque ela mostra que qualquer um pode construir uma fortuna ao longo de uma vida.
Afinal de contas, o Reed sempre foi um profissional mal remunerado e ele nunca ganhou na Mega Sena, por exemplo. E qual que foi o segredo para que ele alcançasse um resultado tão exorbitante, tão extraordinário, tão expressivo? Ele fez só 3 coisas, mas ele fez muito bem, tá? Então presta atenção aqui, ó. Primeiro, ele cultivou desde sempre o hábito de poupar um pouco de dinheiro todos os meses. Segundo, ele investiu esse dinheiro com muita competência. E terceiro, ele deixou os juros compostos fazerem a sua mágica, né? Então por que a maioria das pessoas não conseguem parar de trabalhar e manter um padrão de vida decente depois da sua aposentadoria, ou seja, depois de parar de trabalhar? Bom, no Brasil tem muitos fatores que contribuem para que a maioria das pessoas só consiga se dar o luxo de parar de trabalhar com a morte. O primeiro deles é o governo. A gente vai ver daqui a pouco nesse vídeo que a gente vai pagar muito imposto e muita contribuição ao longo da nossa vida, mas quando a gente chegar na velhice, a gente não vai receber nada além de migalha do INSS. O segundo fator é que muita gente não leva isso a sério, de verdade, e só começa a planejar a aposentadoria quando é tarde demais. Então é só você olhar para o seu redor, para as pessoas que estão ao seu redor hoje, muitas vezes até para sua família, e você vai perceber isso. E por último, milhões de brasileiros, milhões, até conseguem poupar um pouquinho do seu dinheiro todos os meses, como o Ronald Reed, mas eles falham em multiplicar esses recursos ao longo da vida fazendo bons investimentos, simplesmente não conseguem. Tá? E na maioria das vezes a culpa não é nem deles, não é nem do investidor. Geralmente, o investidor acaba sendo uma vítima do sistema. Tá? Ele é esfolado pelo bancão que cobra taxas altíssimas, taxas bizarras nos produtos financeiros que são oferecidos por planejamento da aposentadoria deles, tá? Ou sua, digamos assim. E mesmo que a gente peça recomendação a especialista em investimento nos bancos, muitas vezes os brasileiros eles não conseguem fugir desse círculo vicioso. Porque o bancão ele colocou, para os seus gerentes metas de distribuição de determinados produtos que geralmente são os que geram, obviamente, mais comissão para o banco. Então não existe um incentivo para o gerente recomendar a melhor aplicação financeira para o cliente, por exemplo. O gerente vai recomendar o produto que vai fazer ele bater a meta. E a maioria dos brasileiros não vai nem perceber que está sendo enganado e está contribuindo, na verdade, para o enriquecimento dos outros. Por isso que vale tanto a pena ser sócio de bancão hoje, ter ações de bancão. Na prática, eu estou falando que você, seus amigos e os seus familiares, pai, vó, mãe, tia, estão deixando de ganhar milhões de reais ao longo da vida. Mas nesse vídeo eu vou mostrar o que você, seus pais e seus amigos devem fazer para escapar dessa armadilha. Porque eu acabo de concluir talvez o projeto mais ambicioso da minha carreira. Eu estou lançando de fato um fundo de investimentos que vai permitir que você construa a sua independência financeira e junte o seu patrimônio, junte, quem sabe, milhões de reais ao longo do tempo, igual o Ronald Reed. E sim, você vai ter que fazer um esforço inicial de poupança. Esse dinheiro não vai cair do céu, já para deixar claro para você. Mas se você quer seguir o caminho que eu vou apontar nesse vídeo, você vai conseguir, ou pelo menos vai ter mais chances de construir seu patrimônio, mesmo com o governo e os bancões fazendo tudo para que você não conquiste a sua liberdade financeira ao longo dessa vida. Porque a solução que eu vou te apresentar tem uma das menores taxas da indústria brasileira de previdência. Você pode pesquisar aonde você quiser. Corretora independente, distribuidora, qualquer que seja ela, bancões, banco digital, em qualquer lugar. Então, enquanto os bancos eles querem ganhar o máximo de dinheiro às suas custas, eu vou te apresentar algo que é de primo para primo, que é quase que de pai para filho. Só um parênteses rápido aqui, porque esse vídeo é um vídeo longo, tá? Tem um link na descrição desse vídeo. Se você quer receber todas as informações antes de todo mundo, quer conseguir investir comigo na cota 1, ou seja, no primeiro dia, se você já quer se preparar para fazer a portabilidade, de outro lugar para essa previdência, tem o link na descrição. Entra lá, preenche todos os dados e você vai receber orientações de como se preparar para isso. Então vamos lá, previdência social. Antes de eu te mostrar como você e os seus pais estão deixando de ganhar milhões de reais, deixa eu te contar um pouquinho sobre um problema que pode ferrar com a sua vida e de muita gente no futuro. Sim, eu tô falando da previdência social. Não é novidade para ninguém que o Brasil tem um baita problema com a sua previdência social. Apesar da reforma da previdência que foi realizada em 2019, a gente ainda está muito distante de ter uma previdência social saudável e principalmente sustentável no longo prazo, que é quando de fato o seu tempo vai chegar, quando chegar o seu longo prazo. E só para vocês terem uma ideia da gravidade do problema, somente nos quase 4 anos do atual governo, o déficit da Previdência já acumula 1,1 trilhão, de verdade trilhão de reais. Isso é completamente insustentável. Se você não entender o motivo, eu explico. Tá? Um déficit da Previdência significa que os gastos do sistema previdenciário são muito maiores do que a sua arrecadação.
Então o gasto é maior do que o que você contribui. Então sabe aquela contribuiçãozinha que você paga para o governo e que você deveria ter, obviamente, um futuro garantido, uma aposentadoria garantida no futuro? Então, sinto lhe dizer, mas tem uma grande chance de você simplesmente não conseguir se aposentar com esse dinheiro no futuro. Porque com um déficit tão alto, é grande a chance de o governo não ter dinheiro para pagar você no futuro, claro, mantidas as atuais regras. Na prática, a Previdência hoje é como aquela pirâmide em que oferecem para você uma super rentabilidade, sei lá, 5%, 10% ao mês. Porque nas pirâmides todo mundo sabe que enquanto tiver gente entrando, enquanto tiver entrando muito dinheiro, vai ser possível você pagar 5% ou 10% ao mês para quem já estiver dentro. Agora, uma hora, o dinheiro sempre para de entrar. E sabe o que acontece quando o dinheiro para de entrar? O dono da pirâmide some com todo o dinheiro que está no caixa. E todo mundo que ainda tinha dinheiro lá dentro perde tudo que investiu. Se o governo seguir registrando déficits trilionários na Previdência, vai ser a mesma coisa. Não é que o governo vai sumir com seu dinheiro aqui, você não vai poder ver seu dinheiro no futuro. E uma hora vai ter pouca gente contribuindo e vai ter muito aposentado para sustentar. Igualzinho nas pirâmides. E o governo não vai ter mais dinheiro para pagar o benefício de todo mundo. A única saída vai ser o governo fazer seguidas reformas da Previdência nos próximos anos, de forma que lá na frente a maioria de nós tenha direito a no máximo um salário mínimo ao se aposentar, quem sabe. Então sabe que na prática isso já vem acontecendo. E você sabe qual que é o percentual de aposentados e pensionistas do INSS que recebe só um salário mínimo? Mais de 77% dos aposentados. E com as reformas que certamente virão, esse percentual só vai aumentar no futuro. Se você ainda é jovem, é provável que uns 95% dos beneficiários do INSS recebam apenas um salário mínimo quando você se aposentar daqui a 30 anos, por exemplo. Agora me responde uma coisa. Você acha que com R$1.200 ou R$1.300 por mês de aposentadoria do INSS, você vai ter um padrão de vida que é minimamente decente para quando você for parar de trabalhar, por exemplo? Eu não estou nem falando de conforto aqui, mas você não acha que a sua vida ela vai ser miserável ou pelo menos muito mais difícil se você se aposentar recebendo só R$1.300 por mês? Eu sei que isso aqui é uma dura realidade muito brasileiro, mas a gente sabe que é uma dura realidade de fato. E tanto isso é verdade que tem gente que fala que a sigla INSS significa isso. Nunca será suficiente. Então a situação é tão grave que você só tem uma alternativa: construir você mesmo a sua previdência. O problema da previdência privada. Bom, se a previdência social não dá conta do recado, melhor contratar um plano de previdência privada oferecido no mercado e garantir o seu conforto, certo? Pois é aqui, primos, que entra o segundo problema. Porque tem muito plano de previdência no mercado que é uma verdadeira porcaria. Vários desses produtos cobram taxas muito altas e que não vão permitir que você vá aos poucos enriquecendo. E pior, você não vai ficar rico, mas a instituição que está te vendendo esses produtos vai continuar lucrando bilhões de reais todos os meses, às suas custas e às custas do conforto da sua família. Vamos começar entendendo o mercado de previdência privada no Brasil. Tem 5 grandes companhias que dominam quase tudo: Brasilprev, do Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander. Essas 5 instituições concentram 91% dos prêmios emitidos no ano passado. A Brasilprev, Bradesco e Itaú, eles se destacam na liderança absoluta do mercado de previdência. Então você deve estar pensando, se eles têm tanta grana assim, da nossa previdência privada, provavelmente significa que o produto deles é excelente, incrível. Não é? Mas não, a gente não poderia estar mais errado nisso. Então, deixa eu te dar alguns exemplos de previdências ruins. Uma forma de você testar isso é você pedir para os seus pais, ou seus tios, ou seja lá quem for, te mostrarem como anda a rentabilidade dos fundos de previdência onde eles investem. Muito provavelmente você vai ficar chocado com 2 coisas. Primeiro, porque provavelmente eles nem vão saber a rentabilidade. E segundo, caso eles saibam, você vai ficar chocado com um mau resultado. Mas aqui nesse vídeo, você vai aprender como você pode salvar a previdência dos seus pais e a sua própria. Aqui nessa tabela, você vai conseguir entender o panorama geral do mercado. Tem hoje mais de 536 bilhões de reais investidos em fundos de previdência que não batem o CDI, que é o principal índice de referência para investimento no Brasil, que não bate o CDI, pelo amor de Deus. E os 5 grandes bancos fazem mais de 5,6 bilhões de reais em receita gerindo esses fundos todos os anos. Olha aqui, ó. Então você tem Banco do Brasil, 248 bilhões. Só de taxa de administração, 3,1 bilhões por ano. Aí você tem Caixa, 172 bilhões de patrimônio, que gera 1,5 bilhão por ano. Aí você tem Itaú, que gera só de taxa 738 milhões de reais por ano. Santander, que gera 228 milhões
milhões de reais por ano. E Bradesco, 19 milhões por ano. Mas detalhe, isso daqui não é todo o dinheiro que eles fazem. Isso daqui é só o dinheiro que eles fazem em cima dos fundos que não rendem mais que o CDI. Olha isso. Então só para deixar claro, tá? Eu não sou, inclusive, o cara que sou contra pagar taxa, pagar nada disso não. É que uma coisa é você pagar por algo que vale a pena, outra coisa é você pagar por algo que não está te trazendo resultado, tá bom? Esse é o único problema aqui. Não é você ter muito dinheiro, etc, ou ter muita taxa. É você ter um dinheiro sendo pago para algo que não está nem batendo CDI. Então vamos dar uma olhada em algumas previdências desses 5 bancões, tá? Começando pelo primeiro colocado em valor total, que é a Brasilprev. Ó, então vamos ver, ó. Esse fundo aí tem quase 6 bi em patrimônio. É um fundo que ele perde consistentemente ali para o CDI e só de taxa de administração gera mais de 70 milhões de reais por ano para a Brasilprev. Isso que é negócio. 70 milhões de taxa de administração sendo ganhos por algo que não bate o CDI consistentemente. Então a gente já concorda que o banco está lucrando muito aqui, porque rentabilidade de 63% de CDI, isso daqui sem descontar imposto de renda. Se você descontar imposto de renda, isso daqui deve cair muito mais. Então é isso aí, né? O investidor está fazendo um esforço de poupança para garantir o seu futuro, ele está poupando um pouquinho todos os meses, colocando um fundo que o banco indicou como ótimo para construir patrimônio, mas na prática ele está ficando mais pobre a cada ano. E aqui tem 2 problemas. O primeiro é que a taxa cobrada pelo banco ela está bem salgada, mas o maior problema é que está sobrando muito pouco para você, investidor. E como se não bastasse só uma previdência gerando essa grana toda, eles fizeram várias. Olha essa outra aqui, por exemplo, Brasilprev Carteira Prudente FIC Multimercado. Tem a mesma estratégia do anterior, vem rendendo 60% do CDI no período, tem mais de 6 bilhões de reais alocado nele e uma taxa de 1,4% ao ano. E é isso. Mais uma vez, você vê aí o gráfico rendendo menos que o CDI. O problema não é perder do CDI, o problema é perder sempre do CDI, tá? Porque é normal para um investimento que tem volatilidade você às vezes bater o CDI, às vezes não bater, mas no longo prazo você precisa consistentemente bater o CDI, porque senão não faz sentido, você não está ganhando nenhum prêmio pelo risco que você está correndo, pela oscilação que você está exposto. E aí se a gente fizer uma conta aqui, olha só, mais 88 milhões de reais por ano com a gestão do fundo. Baita negócio de novo para acionista. Agora vamos ver outras instituições aqui. Por exemplo, vamos ver esse fundo do Bradesco aqui, interessantíssimo. Um fundo com 2% de taxa de administração, com retorno de 51% do CDI até agora, um patrimônio de mais de 1,7 bi sob gestão, então são mais de 35 milhões de reais por ano em taxa de administração, rendendo menos que o CDI, consistentemente, sistematicamente. Aí você tem a Caixa, ela tem vários fundos multimercados, tá, que tem exposições diferentes em renda variável, mas sempre com resultado bem abaixo da média de mercado, né? Então assim, Caixa, Prev Invest 200, FIC, renda fixa, previdenciário, crédito privado. Taxa de administração 2% ao ano, retorno até agora 67% do CDI, patrimônio mais de 1,2 bilhões de reais. Então são mais de 23 milhões de reais em taxa de administração, rendendo abaixo do CDI também. Aí você vê no Itaú, Itaú FlexPrev, FIC, renda fixa. Taxa de administração 1,75%, retorno até agora 51% do CDI, patrimônio mais de 1,6 bilhões, 29 milhões de reais em taxa de administração todos os anos. Aí você pega Santander, taxa de administração 2% ao ano. Olha isso daqui, ó. Santander Prev FIC, renda fixa, crédito privado. Taxa de administração 2% ao ano, rentabilidade 51% do CDI. 18 milhões de reais por ano em taxa de administração. A essa altura, acho que você já entendeu que os bancos cobram taxas muito altas e entregam rentabilidades, muitas vezes, vergonhosas em muitos dos seus produtos de previdência privada. Também já deu para entender que eles dominam esse mercado trilionário de previdência, não porque eles oferecem ótimos produtos. Na verdade, eles lucram em cima do desconhecimento das pessoas. Em geral, o investidor, ele não sabe como encontrar alternativas melhores. E o brasileiro recebe o salário no bancão e na hora de procurar um produto de previdência, ele acaba escolhendo algo que já está ali no bancão mesmo. Só que isso daí custa caro demais. Você poderia estar lucrando o dobro, talvez, ou quem sabe o triplo, né? Dependendo do cenário que você enxerga, todos os anos. Né? E o resultado é que a sua liberdade financeira e a sua aposentadoria confortável pode estar indo pelo ralo. Então, olha essa simulação que é assustadora. Se você investir, por exemplo, 100 mil reais por 30 anos, com uma rentabilidade de 15% ao ano, você vai ter 6,6 milhões de reais ao final do período.
Isso quer dizer que se você investe bem, basta você juntar 100 mil reais e você deixando o dinheiro lá bem aplicado por 30 anos, talvez atinja a sua independência financeira. É claro que existe o efeito inflação ao longo do caminho, mas olha só, se você investir 100 mil reais com uma rentabilidade de 7% ao ano por 30 anos, ao invés dos 15% ao ano, você vai conseguir juntar 761 mil reais. E 761 mil reais pode até parecer uma boa grana aos olhos de hoje, mas uma rentabilidade de 7% ao ano é só um pouquinho superior à inflação anual média brasileira. Isso significa que esses 761 mil vão comprar daqui a 30 anos quase a mesma coisa que você compra hoje com 100 mil reais. Então você percebeu que você vai jogar fora a sua independência financeira investindo nesses produtos ruins dos grandes bancos que mal conseguem repor a inflação? Primo, já entendi que tem um problema. Acho que você já entendeu, né? Mas qual é a solução? Tem como eu conseguir uma rentabilidade bem mais elevada que a inflação em meus investimentos? Lógico que sim. Eu não estaria fazendo esse vídeo se eu não tivesse um jeito de talvez te ajudar. Então, olha só isso daqui. Esta aqui é a minha carteira pública de investimentos. Eu atualizo as movimentações todos os meses, né, aqui no canal de YouTube do Primo Rico. Eu comecei a mostrar publicamente meus investimentos em 2018. De lá para cá, as minhas aplicações renderam um pouco disso que você está vendo aqui na tela. É claro que teve muita competência, mas também teve um fator sorte, né? Você tem sempre um pouco de sorte ao longo dos investimentos, mas se você faz boas escolhas, geralmente a sorte está do seu lado. E vocês enxergam aqui no YouTube toda a minha carteira. A minha rentabilidade atualizada a cada mês, todas as movimentações que eu faço, e quem calcula o meu retorno não sou eu, é o aplicativo Kinvo, que eu uso como consolidador dos meus investimentos. Então, enfim, você pode confiar que eu estou mostrando aqui é 100% verídico. Então, se você pergunta se é possível obter um retorno médio de 15% ao ano em longos períodos de tempo, eu te respondo que talvez não seja provável, mas é possível, tá? Basta que você tenha a estratégia correta. Eu estou no mercado financeiro há 14 anos, né? 7 anos como assessor de investimentos, 7 anos como influenciador de finanças, e durante toda essa jornada eu conversei com diversos gestores e investidores do mercado financeiro, e alguns deles são os maiores investidores do planeta, tá? Como, por exemplo, Howard Marks ou como o Ray Dalio. E eu cheguei a uma conclusão. A melhor forma de investir, pensando em obter excelentes retornos no longo prazo, com o menor risco possível, é criando uma carteira de investimentos diversificada. E daí surgiu a Arca. A Arca é uma metodologia de investimentos que divide o meu patrimônio em 4 partes: ações e negócios locais, real estate, que seriam imóveis, caixa, que seria renda fixa, e ativos internacionais. E aí a gente forma a Arca. A ideia de misturar esses ativos é você reduzir a volatilidade dos seus investimentos. Por exemplo, vamos supor que o Brasil viva uma nova crise política que leve ao impeachment do próximo presidente. Isso provavelmente vai gerar perdas para minha carteira de ação. Por outro lado, as minhas ações estrangeiras, elas não devem ser afetadas. Pelo contrário, como essas ações são contadas em dólar e o dólar tende a subir numa crise aguda, essas empresas tendem a se valorizar em reais. Já a minha carteira de renda fixa, que é indexada ao CDI, ela segue se valorizando todo dia um pouquinho, mesmo que o Brasil esteja em chamas. O princípio da Arca é que ela combine um portfólio com excelente potencial de rentabilidade e que ao mesmo tempo não dê aqueles solavancos tão fortes que fazem muitos investidores entrarem em pânico caso eu tivesse todo o dinheiro num único lugar. Então talvez você esteja se perguntando, mas primo, essa metodologia Arca, ela funciona mesmo ou aconteceu de você ter resultados extraordinários nos últimos 4 anos? A gente fez um estudo testando a metodologia de 2010 a 2022 em 9 países: Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, México, Turquia, China, Japão e Austrália. E a conclusão não poderia ser mais animadora. Eu fiquei feliz, né, depois de ter feito esse estudo, porque a gente descobriu que a metodologia Arca foi suficiente para garantir aos investidores um retorno bem superior à inflação e ao juro básico da economia nesses 9 países. E mesmo nesse período de forte bull market nos países desenvolvidos, a metodologia Arca só não venceu os principais índices de ações nos Estados Unidos, Austrália e Japão. Então eu não tenho dúvidas que a metodologia Arca funciona e pode te ajudar a alcançar todos os objetivos financeiros ao longo do tempo. Agora, qual é o único problema dessa metodologia? Talvez não seja tão simples para você aplicar isso daqui sozinho. Então você vai ter que pensar quais classes de ativos diferentes
eu tenho que ter, né? Você vai precisar escolher cada uma das ações em cada classe de ativos. Você vai precisar escolher cada um dos seus fundos imobiliários. Você vai precisar escolher cada uma das suas rendas fixas. E depois de tudo isso, você ainda vai ter que acompanhar cotidianamente o seu portfólio e rebalancear a sua carteira de investimentos para que ela se mantenha diversificada. Tudo isso dá muito trabalho. Você pode fazer sozinho, mas tudo isso dá muito trabalho. Mesmo se você for um cara muito inteligente e muito dedicado, ainda assim fica difícil você acompanhar tanta coisa todos os dias. Cada um tem seu trabalho, tem a sua família, o seu tempo de lazer, a sua rotina. Isso pode acabar fazendo com que você negligencie algumas decisões que vão impactar o seu futuro. E ao mesmo tempo, em todo esse período que eu estou na internet produzindo conteúdo, uma das coisas que mais me pediram sempre foi o seguinte: Thiago, abre um fundo. Ou então, Thiago, quero investir com você. Eu já recebi milhares de verdade, de mensagens como essas que você deve estar vendo agora na tela. É natural. O recurso mais escasso de quem tem um bom salário é tempo. Por isso, eu decidi atender os pedidos de vários primos e primas e, pensando em simplificar a vida do investidor, abri um fundo de previdência que segue a metodologia da Arca. É o Fundo de Previdência Arca Grão. Se você investisse usando a metodologia da Arca, você teria alguns benefícios. Primeiro, diversificação de estratégias. Então veja que eu nunca vou te prometer rentabilidade aqui, porque de fato isso não é prometível, digamos assim. Mas o que você vai ter de fato? Uma diversificação de estratégia. Você vai ter uma diversificação geográfica dos seus investimentos. Você vai ter investimentos em dólar, você vai ter investimentos no setor imobiliário, você vai ter investimentos em ações negociadas nos Estados Unidos, você vai ter uma carteira com elevada liquidez, você vai diminuir o risco dos seus investimentos através da diversificação e você tende a ter ganhos reais acima da inflação. Além disso, você vai investir numa estratégia comprovadamente vencedora em diversos países. A ideia do fundo Arca Grão é que a aposentadoria deixe de ser uma fonte de ansiedade para você e para sua família. O que eu estou te oferecendo aqui é um caminho seguro que vai te levar à liberdade financeira no futuro. Quem pegar esse caminho agora já sabe que lá na frente vai conseguir, ou pelo menos vai aumentar a chance de ter uma vida confortável no futuro. E eu sei que alcançar a liberdade financeira ou ter todas as suas contas pagas com a renda passiva dos seus investimentos é até difícil de imaginar para muita gente. Eu sei que a maioria das pessoas olha para o seu futuro e só vê algo meio nebuloso. Elas não sabem aonde elas vão ter chegado daqui a 10, 20, 30 anos. Eu quero tirar todo esse estresse da sua vida, ou pelo menos tirar uma parte grande desse estresse com o fundo Arca Grão. Então basta você vir comigo, porque além da minha companhia, você ainda vai ter uma das menores taxas do Brasil. Eu quero deixar muito claro uma coisa para vocês, tá? Primeiro, retorno passado não é garantia de rentabilidade futura, tá? Ou seja, não é porque deu certo no passado que vai dar certo no futuro. Então eu quero deixar bem claro isso para alinhar suas expectativas. Segundo, a minha carteira particular, ela teve uma parcela de competência e uma parcela de sorte. E eu acho muito difícil continuar replicando essa rentabilidade por longos períodos. Nem o Warren Buffett teve essa rentabilidade em longos períodos. Terceiro, tenha pé no chão em tudo que você vai ouvir aqui. Quarto, isso aqui não é uma recomendação para você. Em nenhum momento eu quero prometer que você vai ficar rico, ultra, multimilionário. Isso pode acontecer, mas eu não quero que você entenda isso como uma promessa para deixar bem claro e quero que você entenda que existe uma linha. Essa linha é o seguinte: eu sou o Thiago Nigro, sou investidor profissional, sou um influenciador digital, te educo sobre finanças e eu desenvolvi uma filosofia que você já conhece, que é a filosofia de investimentos Arca, onde eu diversifico meu capital em 4 partes. Existe uma linha muito grande entre a minha filosofia e a gestão de tudo que a gente está falando hoje. Por quê? Porque quem vai tomar as decisões aqui de dentro do fundo não sou eu. Eu não tenho interferência nisso. Existe uma gestão profissional, porque eu não posso ter um conflito de interesse de dizer aonde esse dinheiro vai ser colocado. Eu não tenho nenhuma interferência nisso, tá bom? Por isso que existe uma gestora que foi fundada, que pensa de cabeça independente, e a única regra na constituição desse fundo é a filosofia Arca é o que vai ser mantida, mas as ações que vão ser compradas, os fundos que vão ser alocados, as renda fixas que vão ser colocadas, estão dentro da cabeça do gestor e da equipe de gestão. Então eu gosto de deixar isso muito claro, porque existe uma linha aqui e ela tem que ser respeitada, porque isso daqui é um negócio de longuíssimo prazo que vai estar contigo por toda a sua vida. Eu espero que eu também, mas de formas diferentes. Vamos lá então. O fundo Arca Grão vai ter uma taxa de administração de 0,59% ao ano,
sem taxa de performance, sem taxa de carregamento e sem taxa de saída. Essa taxa é uma das menores do Brasil para fundos de previdência. Os custos mais comuns para fundos de ações ou multimercados no país são de 2% de taxa de administração mais 20% de taxa de performance. Mesmo em fundos de renda fixa, que muitas vezes demandam uma gestão bem pouco sofisticada, é bem comum que os bancões cobrem 1% ou mais de taxa de administração. Então 0,59% realmente está entre os produtos mais baratos do Brasil para essa categoria. É importante esclarecer ainda que só uma parcela desse valor fica com o grupo primo. Porque olha só, a gente vai gastar 0,19% desses 0,59% com taxas cobradas pelo administrador, distribuidor, custodiante e a seguradora do fundo. Do restante, sobram 0,4% mais ou menos. Com esse 0,4%, a gente vai ter que remunerar a sofisticada equipe de gestão da Grão, que tem mais de 30 profissionais. Então, para você ter uma ideia da qualidade da equipe da Grão, ela é liderada pela Mônica Saccarelli. Eu lembro da Mônica nos tempos em que ela era CEO da Rico Corretora. Conhece a Rico? É isso aí. A Grão tem como CEO a pessoa que foi a cofundadora e principal executiva da Rico por muitos anos. E na equipe tem outras pessoas que foram responsáveis por verdadeiras revoluções no mercado financeiro brasileiro. Esse é o time que eu estou trazendo para cuidar do seu dinheiro. Eu não vou ser o gestor do fundo Arca Grão, mas eu tenho uma enorme confiança no time que trouxemos para prestar esse serviço para você. Eu vou colocar meu dinheiro lá também. E temos que concordar que trazer pessoas dessa qualidade nunca é barato. E do que sobrar, depois de descontados todos os custos da Grão, eu ainda preciso pagar 34% de alíquota de imposto de renda e CSLL. Sendo bem transparente, se esse fundo tiver R$1 bilhão em patrimônio, a gente vai ter uma receita anual de 5,9 milhões de reais, mas vai sobrar só R$200 mil por ano para o Grupo Primo. Então, se você não está convencido que os seus custos estão entre os mais baixos do Brasil, aqui vai a prova cabal. O fundo Arca Grão, ele vai estar disponível em diversos bancos e corretoras, como a XP e a Rico, mas também como o BTG, o Inter, a Warren, a Orama, o Modal. E vocês todos sabem do meu relacionamento de longa data com a XP e com a Rico. Mas esse fundo de previdência, ele é um dos maiores projetos que eu já realizei na minha vida. E eu não queria deixar ele restrito só a XP e a Rico. Então a gente bateu a porta de todo mundo, de todos os grandes bancos, de todas as grandes corretoras. E foi muito bom ver que mesmo instituições que poderiam me ver como um representante da XP ou um concorrente, coisa que de fato eu não sou, abrirem as suas portas para distribuírem o fundo Arca Grão. Esse aqui foi o caso, por exemplo, do BTG, do Inter, e de várias outras instituições que fizeram questão de embarcar nesse projeto. Agora, adivinha só quem ainda não topou participar? Sim, os bancões. E, aliás, já fica até aqui um pedido para você que está assistindo esse vídeo. Deixa nos comentários que bancão que você tem conta e que você gostaria que participasse, porque isso aqui vai ser muito importante para o movimento que a gente está criando. Mas, por enquanto, o fundo Arca Grão não vai estar disponível para clientes do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa e Santander. E sabe por que não? Porque o nosso fundo tem uma das menores taxas de previdência brasileira. Então, colocar nosso produto na prateleira dos grandes bancos provavelmente iria escancarar para os clientes deles que a gente tem um produto muito mais barato e que os produtos deles são mais caros. Aí sabe o que os bancos fizeram? Eles fecharam suas portas para o Arca Grão. Mas não tem problema. Junto, a gente vai fazer o Arca Grão crescer e ganhar destaque na indústria. E daqui a pouco vai ter tanto cliente pedindo o fundo Arca Grão para os bancões que talvez eles sejam obrigados a rever essa política de não distribuir o nosso produto. Mas é uma evolução do mercado, é um amadurecimento do nosso ecossistema. Isso vai acontecer. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: você não consegue investir hoje no Arca Grão através dos grandes bancos. Então, o que você vai ter que fazer é abrir conta em algum dos distribuidores parceiros desse fundo e você vai poder fazer uma portabilidade dos seus investimentos numa previdência do banco simplesmente por Arca Grão. Mas eu torço, gente, para que a gente consiga convencer os grandes bancos ao longo do caminho a deixarem de ser vilões e trabalhar em prol do investidor. Então imagina que legal seria se esses bancos simplesmente optassem por distribuir o Arca Grão dentro da plataforma deles. Imagina você poder, dentro do bancão onde você tem conta hoje, simplesmente investir no Arca Grão e às vezes migrar de uma previdência com taxas mais altas, com uma rentabilidade inferior, para um produto talvez de mais qualidade.
Então eu acredito que ao longo do tempo a gente vai conseguir gerar esse movimento e fica aqui meu convite para os corajosos pancões que tiverem a manha de dar o primeiro passo. E quando isso acontecer, eu vou vir aqui e vou avisar todo mundo de que você teve coragem de fazer isso, tá bom? Para o bem do investidor. Então, por que escolhemos um fundo de previdência? Vamos lá. Pouca gente sabe, mas a Previdência é um dos melhores veículos de investimento para o investidor de longo prazo e também é um dos menos valorizados. Por quê? Porque a Previdência ela cria uma série de benefícios para o investidor. Primeiro, tributação. Se você entrega a declaração completa do imposto de renda, é possível você reduzir em 12% a base de cálculo do imposto de renda, caso você opte por investir em um fundo de previdência PGBL. Isso significa que se você tem uma renda bruta, por exemplo, de R$100 mil, uma renda bruta tributável de R$100 mil, você pode receber, ao investir numa previdência, uma restituição de imposto de renda de R$ 3.300 maior no ano que vem, se você optar por investir R$12 mil em um PGBL esse ano. Cara, a maioria dos brasileiros esquece de fazer isso. É um dinheiro que está aí no ar, só basta pegar. Outra vantagem do produto de previdência é que você pode retirar o seu dinheiro de um fundo e aplicar em um outro sem pagar imposto. Enquanto num fundo normal, você precisaria resgatar o seu dinheiro, pagar todo o imposto devido, para só depois aplicar em outro fundo e muitas vezes sem a linha d'água. Ou seja, é uma estratégia eficiente. Como? Através da portabilidade. Então você pode pegar um fundo ruim que você tem, aí tem um fundo que você acha bom, você pode apertar um botão e falar, eu quero que esse dinheiro venha para cá. Você vai fazer uma portabilidade e não vai precisar pagar nenhum imposto de saída. Olha que incrível. Depois, você tem uma estratégia eficiente. Muitos dos melhores fundos de investimentos do Brasil, eles só estão disponíveis para investidores qualificados, aqueles investidores que têm mais de R$1 milhão ou trabalham no mercado financeiro. E o Fundo Arca vai te permitir acessar esses fundos que antes ficavam restritos apenas a investidores qualificados, porque a nossa aplicação inicial mínima é só de R$100. Eu quero que isso aqui seja acessível para todo mundo. Depois disso, a Previdência tem um grande benefício, que é sobre Come Cotas. Se você já investiu ou você investe em um fundo, você já conhece o Come Cotas. Ele é uma espécie de imposto antecipado que é cobrado todos os meses de maio e novembro, quando o governo literalmente come suas cotas. O que acontece é que o governo cobra imposto de você 2 vezes por ano, ainda que você não tenha resgatado o dinheiro do fundo. E isso pode reduzir sua rentabilidade de uma forma brutal. Essa, por exemplo, é a diferença entre você investir R$100 mil a 12% ao ano em um CDB e em um fundo com Come Cotas, que também rende 12% ao ano. A diferença, depois de 10 anos, é de R$45 mil brutos. Se você investisse durante 20 anos, por exemplo, a diferença seria de R$140 mil brutos. Essa é só a diferença, tá? É por isso que o Come Cotas é a baita de uma sacanagem. Por quê? Imagina, pensa no governo. Ele investiu dinheiro no fundo, só vou resgatar daqui a 50 anos. Eu não vou ganhar imposto ao longo do caminho? Eu preciso criar um jeito de ganhar imposto ao longo do caminho, de arrecadar. Então ele vai cobrando antecipadamente, semestralmente. É por isso que o Come Cotas é uma baita de uma sacanagem para o investidor. E adivinha só, o nosso fundo de previdência não possui Come Cotas, que é uma vantagem que no curto prazo você não vai perceber, mas no longo prazo faz toda a diferença. Porque você rentabiliza o valor que seria antecipadamente pago ao leão. Uma outra vantagem é sobre a alíquota de imposto de renda. Em fundos de investimentos tradicionais, você segue aquela tabela regressiva do imposto de renda e o menor imposto pago é de 15%. No caso da Previdência, é possível você reduzir essa alíquota a valores de 10% conforme o tempo for passando. Quanto mais tempo você investir, menor é o imposto pago e assim você economiza uma baita grana. Mas para quem? Para o investidor de longo prazo. A Previdência não é para o investidor de curtíssimo prazo. E aí você tem alguns outros benefícios também muito interessantes. Por exemplo, o planejamento sucessório. A Previdência privada, ela permite que os seus herdeiros, acessem o capital investido sem a necessidade de inventário, o que reduz os custos com advogado e permite que a sua família tenha acesso rápido ao dinheiro. Ou se você for o herdeiro, um dia você vai receber esse dinheiro mais rápido e pagando menos imposto.
Então você percebeu que tem diversas vantagens quando você investe num fundo de previdência? Sim, né? Mas o que muda da metodologia ARCA, que eu geralmente me baseio para investir meu capital, com 25% em cada classe, para a metodologia ARCA do fundo da Grão? Bom, existe uma diferença. Devido às limitações que são impostas pela legislação, a gente fez algumas adaptações à estratégia ARCA original. Ao invés de fazer 25% em cada classe de ativos, a alocação do fundo Arca Grão é de 30% em ações locais, em ações aqui no Brasil, 10% em real estate, 40% em renda fixa e 20% em ativos internacionais. O que deve diminuir a volatilidade dessa carteira e trazer uma maior previsibilidade para o seu futuro. Como funciona então a estratégia da Arca? Investindo no Arca Grão, você vai ter acesso a algumas coisas. Primeiro, aos melhores gestores e equipes do Brasil com total skin in the game. Há fundos que estão fechados para investimentos, ou seja, você só vai ter acesso a alguns desses fundos por meio do Arca Grão. Terceiro, diversificação. Então, com apenas uma cota, você vai ter acesso a uma cesta com aproximadamente 28 ativos. Rebalanceamento mensal realizado pela equipe da Grão. Você vai ter exposição a diversas estratégias dentro das 4 classes de risco da metodologia da Arca, em renda fixa, Bolsa Brasileira, setor imobiliário e S&P em dólar. E você vai ter, presta atenção, reversão dos rebates. O que é isso? É o que a gente recebe dos gestores por aplicar nos ativos deles. Porque isso daqui vai virar ganho para o seu investimento. Afinal, a gente não aplica no fundo que paga mais, e sim nos melhores gestores do Brasil. Deixa eu tentar explicar muito rápido. Se eu vou pegar e vou colocar um dinheiro no fundo de alguma gestora, e essa gestora cobra, por exemplo, 2% ao ano, eu, como distribuidor, receberia uma parte desses 2%. Só que acontece é que a gente vai receber uma parte do que a gente coloca aqui. Vamos supor que eu receba, por exemplo, 0,8%, tá, como uma taxa de distribuição. Eu não vou colocar isso no meu bolso. Esse dinheiro, que a gente chama de rebate, a gente devolve integralmente para o fundo, Arca Grão, ou seja, vai voltar para o seu bolso. Então, a gente não tem incentivo a distribuir um fundo ou outro. A gente vai distribuir o que for melhor para você, porque qualquer dinheiro que a gente receber aqui, a gente vai devolver para o seu bolso. Então, a única taxa que a Grão recebe é a taxa de administração. O que eu nem vou entrar no mérito, porque muitas vezes quando você investe através de alguma distribuidora, alguma corretora, algum banco, você muitas vezes tem essa taxa de distribuição que ele recebe e por isso pode ter algum tipo de conflito de interesse. E você nem sabe. No nosso caso, qualquer taxa que a gente receber volta para o seu bolso, então a gente não vai ter esse tipo de conflito de interesse. Vamos por partes agora. Como é a renda fixa na Arca Grão? Você vai ter acesso aos melhores gestores de renda fixa do Brasil. Dentre elas, Icatu, com mais de 52 bilhões de reais sob gestão, Capitânia, com 19 anos de mercado e mais de 25 bilhões sob gestão, ARX, com 21 anos de mercado e mais de 38 bilhões sob gestão, Sparta, com 25 anos de mercado e mais de 6 bilhões sob gestão e renda fixa, e outras mais. Como que é a Bolsa Brasileira na Arca Grão? O Fundo Arca vai contar com uma série de gestoras, como a Bulgari, gestora com 15 anos de experiência com foco em Value Investing, Alaska, uma das principais gestoras de ações no Brasil, com mais de 14 bilhões de reais sob gestão, e Biuna, gestora de recursos com mais de 30 bilhões de reais em ativos sob gestão, IP Capital Partners, a primeira empresa independente de gestão de recursos do Brasil, com mais de 30 anos de história, Guepardo, gestora com 18 anos de mercado, Oceana, gestora com mais de 14 anos de experiência na gestão de recursos, Trígono, gestora cujos sócios fundadores estão no mercado há mais de 30 anos, Absolute, empresa com mais de 21 bilhões sob gestão. Como que é a estratégia internacional na Grão? Basicamente, a gente usa um índice que replica o S&P 500 com exposição à variação cambial. O S&P 500 é um índice do mercado de ações que reúne as 500 maiores empresas do mundo listadas e domiciliadas nas principais bolsas de valores dos Estados Unidos. Ele representa as empresas que são líderes mundiais nos seus setores. Então você vai ter exposição a empresas como a Apple, ao Google, a Microsoft, a Meta, que é a antiga Facebook, Coca-Cola, Disney, Walmart, Amazon, Procter & Gamble, enfim.
enfim, várias empresas. E na nossa estratégia, a gente ainda vai ter exposição ao dólar, a moeda que historicamente é reserva de valor em meio de trocas internacionais. Assim, a gente sempre vai ter um gatilho de proteção em momentos de maior aversão ao risco. Isso porque em momentos de pânico, o fluxo de recursos globais sempre tende a ir para os Estados Unidos. Como é a estratégia imobiliária na Arca Grão? Com a Arca Grão, você vai comprar fundos imobiliários de gestoras especializadas em ativos reais e financeiros ligados ao setor. Algumas das gestoras que você vai acessar são Credit Suisse, gestora de fundos imobiliários como HGLG11, HGRU11, HGRE11, Kinea, que é gestora de fundos imobiliários como o KNIP11, KNRI11 e KNCR11, 20 Partners, gestora de fundos imobiliários como o VISC11, VILG11 e VINO11. E além disso, você vai ter exposição aos setores de shoppings, lajes corporativas, galpões, incorporação e fundo de papéis. Vamos falar um pouquinho das características do fundo, tá? Dá uma olhadinha nas principais características do Arca Grão. Primeiro, você tem o tipo, que é um VGBL ou PGBL. A escolha por um VGBL ou PGBL na hora que você fizer o seu plano vai depender da necessidade do cliente e não tem a ver com o fundo em si. Você vai ter que escolher isso. Depois é importante você saber sobre o resgate e a liquidação. A cotização do resgate é em 7 dias e depois você liquida isso em 2 dias úteis. Ou seja, você consegue resgatar, se você precisar do dinheiro, em 9 dias. A taxa de administração é a de 0,59% ao ano, o que coloca o fundo entre os 10% do mercado com a menor taxa de administração. E olha que eu estou comparando inclusive com fundos de renda fixa, que geralmente tem taxas menores, com fundos próprios. A taxa de saída é de 0% e a taxa de performance também é de 0%. Rebate. Ele é um dos poucos fundos no mercado que faz a reversão das taxas de distribuição para o cotista do fundo. Então imagine que da taxa de administração que você paga, uma parte é realmente taxa de administração, mas outra parte é o que se chama de rebate. É como se fosse uma comissão que você precisa pagar ao distribuidor. No fundo da Arca, essa comissão é cobrada pela gestora do fundo de investimento e depois ela é devolvida à Grão, que por sua vez devolve esse valor a você, investidor, como eu já te disse. Na prática, você paga a taxa de administração com um desconto no fundo. E se você acha que não faz tanta diferença assim, dá uma olhada no que acontece no longo prazo investindo R$100 mil. Em 30 anos, com uma rentabilidade de 10% ao ano, você vai ter o seguinte: com 2,5% de taxa de administração, você vai ter R$825 mil. Com 1,5% de taxa de administração, você vai ter R$1,1 milhão. E com 0,5% de taxa de administração, você teria R$1,5 milhão. Olha a diferença a longo prazo, simplesmente tendo a mesma rentabilidade, mas com uma menor taxa de administração, um menor custo. Agora, o valor mínimo para investir. Você deve estar se perguntando, quanto é o valor mínimo para começar a investir? Bom, eu já te disse, tá? Mas quero te lembrar que você pode investir a partir de R$100 de uma forma diversificada, com os melhores gestores do Brasil e seguindo a metodologia da Arca. Para você ter uma ideia, para você investir de uma forma direta nos ativos que compõem o fundo, você precisaria de mais de R$400 mil em patrimônio. E a gente está dando acesso a qualquer um, a excelentes produtos que antes só estavam disponíveis a quem já tinha um montante de dinheiro bem mais alto. E obviamente, se você fosse alocar a sua carteira, você não teria esse rebate de volta, que é o que a gente faz hoje dentro do fundo, te devolve uma parte da taxa de administração. Conclusão. Primos, esse é sem dúvida nenhuma um dos fundos mais competitivos do mercado por uma das menores taxas de mercado. Se você é uma pessoa que está buscando um investimento diversificado, um investimento que tende a render acima da inflação, um investimento que busca bater a inflação, um investimento que historicamente rendeu mais do que a renda fixa e um investimento que comprovadamente gerou bons retornos em vários países do mundo, como Alemanha, Estados Unidos, Austrália, China, Japão, México, Reino Unido, enfim, vários países, o Fundo Arca é uma das melhores opções que você vai encontrar como investimento de longo prazo para multiplicar o seu patrimônio e gerar riqueza para você e para sua família. O que a gente está montando aqui é tão poderoso que você devia enviar o link desse vídeo para os seus pais também, para os seus colegas de trabalho, para as pessoas que você gosta, para sua namorada, para o seu namorado, para o seu marido, para sua esposa. Porque esse produto é tudo que eles precisam
para aumentar as chances de garantir a aposentadoria tranquila deles e um excelente veículo de planejamento sucessório para toda a família. Então, comece você também a garantir a sua aposentadoria mais confortável o mais rápido possível. E lembra que no meio desse vídeo eu te falei que se você investir R$100 mil com uma rentabilidade de 15% ao ano, você vai ter daqui a 30 anos mais de 6,6 milhões de reais? Pois é, isso acontece se você investir por 30 anos. Agora, sabe quanto você vai ter que poupar se você quiser obter o mesmo patrimônio de 6,6 milhões de reais, investindo apenas por 10 anos? Para chegar nesse resultado, investindo com retorno de 15% ao ano por 10 anos, você vai precisar juntar 1,6 milhão de reais. Ou seja, se você deixar isso para depois, você vai ter que juntar 1,6 milhão de reais ao invés de só aplicar 100 mil reais agora. O seu esforço de poupança vai ter que ser brutalmente maior. Outro ponto importante é que a gente está chegando ao final do ano. Então, se você quer receber uma restituição gorda de imposto de renda no ano que vem, a hora de você aplicar em um PGBL é agora. É um desperdício deixar isso para o ano que vem. Então, agora você tem dois caminhos. Se você quer começar a planejar a sua aposentadoria com o fundo Arca Grão, esse fundo vai estar disponível na XP, no BTG, na Rico, no Inter, na Orama, na Warren, na Genial e no Modal. E outros bancos e corretoras em breve serão anunciados. Aqui você pode fazer duas coisas. Você pode decidir começar a construir um futuro agora com a Arca Grão, começar a fazer aportes mensais e recorrentes lá. Ou você pode fazer uma portabilidade de uma previdência que você já tem. Então, se você tem uma previdência que talvez tenha anos que você contribui, talvez ela esteja esquecida lá, ou talvez você tenha uma grande quantidade de dinheiro, ou talvez o gerente de banco ele te vendeu que era bom negócio, ou talvez você já vem de alguma forma investindo para você postergar o pagamento de imposto de renda, ou por qualquer motivo que seja, você e sua família já tem uma previdência num bancão. Essa é a hora de você fazer uma migração de uma previdência que você já construiu no bancão para uma previdência de qualidade, com taxas baixas, com bons produtos e que está alinhada com o seu longo prazo e com o seu futuro em algum desses players que eu mencionei. Na previdência você pode trocar da forma que você preferir e sem pagar imposto, agora sobre o lucro que você já teve no fundo atual. Você só precisa pegar os dados do seu plano atual e fazer a aplicação pela corretora onde você já tem conta. Agora presta muita atenção. O que você precisa fazer para que esse vídeo realmente mude a sua vida e te garanta um futuro mais tranquilo? Faça agora mesmo o seu cadastro para você receber todas as informações sobre o fundo Arca Grão. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E ao se cadastrar, você vai receber todas as instruções que você precisa para começar a investir comigo, tá bom? Então veja que você querer investir na previdência não tem nada a ver com você não investir em ações. Muitas vezes a previdência é um veículo para você investir em ações, é um veículo para você investir em renda fixa, é um veículo para você investir em outra coisa. Então você continua investindo nessas coisas que a gente acredita, mas através de um veículo muitas vezes mais eficiente. Então esse vídeo ele não é um pedido só para eu de alguma forma te ajudar a cuidar do seu dinheiro. Isso aqui é um pedido para você me ajudar a tirar R$1 trilhão que estão mal investidos no bancão. Então eu não estou fazendo esse vídeo só para pegar e você falar, vou investir na Arca junto com você. Isso aqui me importa menos. O que eu quero de fato que você faça é que você me ajude a tirar R$1 trilhão que estão mal investidos no bancão e coloque numa boa previdência. Porque isso aqui é só o começo de uma revolução que a gente vai fazer e eu não vou conseguir fazer sozinho. A gente vai ter que fazer aqui junto. O mercado é muito grande, cara. A gente está brigando com gente gigantesca. Aliás, talvez eu tenha até um pouco de receio de estar falando tudo isso nesse vídeo, né? Enfim, sabe como que é a audiência mídia, mas eu tenho certeza que vocês estão junto comigo nessa, tá bom? Então eu te peço aqui ajuda para a gente tirar dinheiro das previdências ruins. E eu quero deixar claro, eu estou lançando aqui um bom veículo para a gente construir o futuro junto, mas você não é obrigado a investir nesse veículo. Existem outras boas previdências privadas também. Eu quero que você pesquise e se você chegar à conclusão que essa é melhor para você, que você invista junto com a gente. Mas sabe que isso aqui é parte do movimento, tá? Parte de um movimento muito maior e eu conto contigo nessa. Vejo você, nos encontramos ali dentro do fundo, já que eu também serei um dos cotistas junto com você.